Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. O intercessor Wellington Lucena, mais uma vez, vem trazer um vídeo de edificação espiritual para o canal Intercessor Wellington Lucena. Meus irmãos, eu vim trazer uma mensagem abençoada aqui e depois falar com vocês algumas coisas que o Espírito Santo tem colocado em meu coração, algumas revelações da parte de Deus. Então, eu vou ler a palavra que está escrito lá no livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 9 e 10. Fala assim, ó. E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Aleluia, meus irmãos. Amados irmãos, eu creio que, à medida que se aproxima a volta de Jesus, o Espírito Santo, ele está trabalhando na vida de cada um dos seus filhos de forma a trazer revelações, de forma a preparar o seu povo para morar no céu. E uma das coisas que Deus tem me falado ultimamente é sobre a predestinação. Então vou falar aquilo que o Espírito Santo me conduziu em estudo e aquilo que ele tem falado comigo. Existe muita polêmica no meio cristão porque alguns teólogos defendem a posição dos arminianos e os calvinistas. Eu vou explicar a diferença para vocês. Os arminianos, eles creem que a salvação ela depende de uma predestinação condicional, ou seja, algumas pessoas estão predestinadas a se salvarem e Deus já sabia aqueles, porque eu estou falando pela condição dos arminianos. Então os arminianos, eles acreditam que a salvação, Deus predestinou alguns à salvação, porém depende do livre-arbítrio do ser humano para ele se achegar na salvação, porque Deus é pré-existente, ele já conhece o futuro, a presciência de Deus, ele conhece o futuro, então ele sabe aqueles que já seguiriam, e a partir da vontade do homem, essas pessoas, Deus trabalharia considerando a vontade do homem. Porém, o calvinismo, a qual a tese e a visão que eu defendo dos calvinistas, eles acreditam que a depravação total do ser humano, igual a palavra fala, que não há nenhum justo sequer no mundo, todos se extraviaram por conta do pecado que habitou no mundo. Nenhum de nós, se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum de nós se achegaria ao Pai. Nenhum de nós se achegaria a Cristo, porque a nossa natureza ela é decaída, todos nós somos pecadores, todos nós somos merecedores do inferno, mas por conta do sacrifício de Jesus e a fé, que é um dom dado por Deus, através dessa fé, através deste dom gratuito de Deus, que nós ainda alcançamos salvação, através do sacrifício de Jesus. E os calvinistas defendem a ideia de que alguns Deus já predestinou para a salvação e outros já foram predestinados à condenação. A maioria predestinados à condenação, e Deus, pela misericórdia e pelo amor, já predestinou para a salvação, antes mesmo da fundação do mundo. Só que muitas pessoas, eles olham a visão calvinista e pela mente e ótica humana, eles acham que o calvinismo, pela visão calvinista, Deus seria injusto. Então, na visão dessas pessoas,
Eles acham que se o crente se basear na visão calvinista de que Deus escolheu alguns para salvação e outros para perdição, eles acham que Deus é injusto, que Deus não é misericordioso e que a bondade de Deus não prevalece. Mas eu venho falar para vocês o seguinte: em primeiro lugar, Deus é soberano, Deus ele é perfeito, Deus ele é justiça, Deus é amor. Então Deus nunca erra. Nós somos criaturas e ele o Criador. Em segundo lugar, a própria palavra de Deus fala que nós todos estávamos destinados à ira de Deus. Então, se o homem está destinado a ir para o inferno, não é porque Deus jogou, é porque o nosso caminho já estava condenado. Nós já estávamos sentenciados para ir para este lugar, porque, igual a Bíblia fala, a nossa natureza ela é decaída por conta do pecado. A natureza decaiu. Se não tivesse a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, todos nós íamos para o inferno. Seria o destino proclamado a cada um de nós que estamos aqui nessa terra. Então, quando uma pessoa fala que vem com esse argumento de que Deus não seria justo de predestinar alguns para o inferno e outros para o céu, na verdade, isso mostra a misericórdia de Deus e o amor profundo que Ele tem ainda de salvar alguns. Eu creio, meus amados, que aqueles que forem para o céu, depois que passar a palavra de Deus se cumprir, e aqueles que estiverem no céu ao lado do Pai, eu creio que muitas coisas que não estão na Bíblia serão reveladas, porque a nossa compreensão do que é espiritual ainda é muito limitada. Tem muitas coisas, tem muitos mistérios que ainda não foram revelados por Deus e, pela misericórdia de Deus, Ele ainda revela neste pouco tempo em que o Filho dele ainda não se manifestou para buscar a igreja no arrebatamento e ainda não cumpriu a palavra. Então eu creio na visão calvinista de que sim, todos nós estávamos condenados, mas Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a condenação. Não porque Ele já predestinou alguns para a condenação, é porque todos nós já estávamos desgarrados e esse seria o nosso destino. Mas pela onisciência, bondade e misericórdia de Deus, alguns Ele resolveu salvar. Meus amados, ontem uma pessoa me perguntou, aqui no vídeo, se existe neutralidade no reino, se existe neutralidade no mundo, se o cristão ele poderia ficar neutro entre essa decisão de seguir a Deus ou ser escravo de Satanás. Não existe, gente. A própria palavra de Deus fala que se a gente está em Cristo, verdadeiramente em Cristo, já não estamos em trevas. O maligno ele não tem esse poder de nos tocar. Agora, quem está no domínio de Satanás, aquele que está em escuridão, não está na luz. Essa palavra pode ser dura, mas aqueles que foram verdadeiramente alcançados, aqueles que foram predestinados à salvação, entenderão esta mensagem. O inferno é um lugar que há total ausência de Deus. Lá no inferno não existe luz, não existe misericórdia, não existe amor, não existe mais o resgate. Aqueles que foram condenados para o inferno já foram para a perdição eterna. Agora, aqueles que forem para o céu, aqueles que já estão iluminados, aqueles que já foram resgatados, comprados pelo sangue de Cristo, e deixam a cada vez mais a luz e o entendimento espiritual entrar, esses já estão em direção ao céu. Só basta vencer as tentações de Satanás, as afrontas de Satanás, porque em Cristo nós não somos nada, mas é Cristo que nos protege. Aí a pessoa fala assim, irmão, mas então quer dizer que a pessoa que já está predestinada, ela já ganhou a salvação, ela não precisa fazer nada? Não, não é assim não. Por nós amarmos a Deus, por nós valorizarmos esse dom que é a fé,
por nós valorizarmos este amor de Deus, nós lutamos pela nossa salvação. Porque é o que eu falei, tem coisas que na dimensão espiritual que nós não entendemos. Nós não entendemos. Alguns de nós foram predestinados para sermos salvos, para estarmos na glória de Deus. Mas nós devemos batalhar pela nossa salvação. Nós devemos batalhar até o fim. Porque Satanás, ele quer roubar a nossa coroa. Porque Satanás, ele quer de todas as formas tentar atrapalhar e fazermos ficarmos no mundo e tentar prender a gente no pecado. Só que Deus já predestinou alguns para a salvação, sabendo que nós, mesmo assim, já iríamos batalhar até o fim para alcançarmos a salvação e morarmos com Deus, porque essa é a nossa vontade, essa é a vontade de Deus. Se partíssemos de nós para sermos salvos e buscarmos a Deus, vocês podem ter certeza que nenhum de nós iríamos ser salvos. Porque a palavra de Deus fala que nós somos salvos, que é através da fé, e a fé é um dom gratuito dado por Deus. Então até a salvação parte de Deus para nós sermos salvos. Amados irmãos, olha o que a palavra de Deus nos diz. Lá em João, Evangelho de João, no capítulo 5, capítulo 5, versículo 19 ao 25. Olha que forte isso aqui. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele fez, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que ele quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e agora é que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Olha que forte isso aqui, ó. Versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Ou seja, é Jesus que faz a obra, é o Espírito Santo que faz a obra. Amados irmãos, todos nós que estamos predestinados à salvação de Deus, nós temos temor de ir para o inferno. Muitos de nós não fomos para lá. Alguns já foram arrebatados e sabem o tormento que é aquele lugar. Porém, aqueles que são predestinados, eles estão sempre em sintonia com o Pai e com o Espírito Santo. Eles têm intimidade maior com Deus. E o Senhor revela quão terrível é aquele lugar. Um lugar de trevas, de total trevas, um local de total sofrimento. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, que eu vi como é tão desesperador aquele lugar. Teve uma vez que eu orei por uma pessoa e eu jejuei pela vida dela. Eu até hoje intercedo por essa pessoa. É uma pessoa que a condição espiritual dela, em questão de trevas, de escravidão de Satanás, é muito forte. Eu não sei por que Deus me permite interceder por essa pessoa, porque eu já até questionei a Deus, mas Deus sempre me toca, então eu creio que Deus tem uma forma de trabalhar na vida dessa pessoa. E uma vez eu fiz um jejum em propósito dessa pessoa, e eu fiz um jejum, e quando estava prestes a entregar este jejum, a minha visão espiritual se abriu.
E eu tive a visão de um demônio, que ele estava muito furioso. Esse demônio tinha uma forma de minotauro. E a minha audição abriu também. Então a minha visão espiritual abriu e a minha audição também. Eu vi esse demônio, não foi no inferno que eu vi esse demônio, não. Deus me revelou que esse demônio estava agindo fortemente na vida dessa pessoa. A minha visão quando viu esse demônio e o som que eu via de fúria desse demônio era como se fosse num campo, num lugar aberto. Porém, gente, só o som, além de ver a fúria do demônio, só o som que emitia, que era uma coisa que eu nunca vi aqui na Terra, só o som já era uma forma que amedrontava, causava pânico na pessoa. O som que eu ouvia dessa experiência, dessa visão, porque Deus, além de abrir a visão, abriu a audição espiritual. O som me causava pânico. Só o som me causava pânico, porque era o lugar que eu via ali, aquele demônio, e o som que era emitido por ele, já causava um pânico terrível, de amedrontação, de medo, é um medo assim que não tem como explicar. E olha que eu nem vi esse demônio no inferno, mas só o som que ele emitia de fúria já mostrava o pânico que é se eu tivesse próximo àquele demônio ali, a fúria tão grande. Porque o lugar que Deus me direcionou em espírito ali naquele momento da visão e audição já mostrava que Deus não estava naquele lugar. Que era uma fúria tremenda, era uma fúria que tinha total ausência de Deus ali. Então, hoje muitos de nós estamos aqui na terra padecendo, passamos por sofrimento, humilhações, mas vocês podem ter certeza que ainda a misericórdia de Deus nos alcança, é o Espírito Santo que nos alcança. Gente, essa mensagem que eu estou trazendo, isso não é para qualquer pessoa. Somente pessoas espirituais vão compreender o que eu estou falando. Isso aqui, pessoa carnal não compreende, gente. Não compreende. Somente pessoas espirituais. Então, eu creio que se você está compreendendo essa mensagem, é porque você é filho de Deus. E há grandes chances que você foi predestinado para ser salvo. Porque, é igual eu falei, à medida que nós vamos recebendo as revelações, nós vamos nos purificando e recebendo a revelação do alto, a gente testifica. Então a luz testifica com a luz e as trevas testificam com as trevas. Quem está em trevas não compreende essa mensagem, mas quem está na luz compreende essa mensagem de maneira mais fácil. Então, meus amados, não é injustiça da parte de Deus a pessoa ela não ser predestinada, porque Deus é soberano. É igual eu falei com vocês, tem muitas coisas que serão reveladas lá na glória, lá no céu, no dia que nós estivermos ao lado de Jesus Cristo. Tem muita coisa que a gente não compreende. Por exemplo, a mente humana, ela não é capaz de compreender o mesmo Deus em 3 pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui uma comparação que alguns vão entender. Então você explica para algumas pessoas, né, que Deus, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas em um mesmo Deus. Muitos falam assim, eu não acredito nisso, isso não tem como entrar na cabeça. Agora imaginem o seguinte, não existe o Sol. O Sol, ele tem 3 características, mas é o mesmo elemento. Tem o corpo celeste, não vou dizer que é planeta, mas tem o Sol, o astro Sol, ele está lá no universo. Nós não temos a luz do Sol e ela não é proveniente tem um corpo celeste que a gente olha para o Sol, a gente vê o Sol. Nós sentimos o calor que é proveniente do Sol e sabemos que é uma característica que vem do Sol. Então tem o corpo celeste, né? O Sol. O Sol emite calor e emite luz. São 3 características que vêm do mesmo elemento, que vem do Sol. Então tem o Sol, tem o calor do Sol e tem a luz do Sol. Então é uma forma da gente tentar compreender como é que é Deus.
Tem o Deus Pai Todo-Poderoso que está na glória no terceiro céu, assentado no trono. Tem o Senhor Jesus Cristo que veio na terra, é o Filho de Deus, que encarnou na terra para nos conceder a salvação. E tem o Espírito Santo que está na terra, que habita em nós, que também é Deus. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo ele está na terra, ele ainda não foi retirado, porque lá na carta aos Tessalonicenses fala que no dia que ele for retirado, o anticristo aparece. É a ação do Espírito Santo que bloqueia o aparecimento, o surgimento do anticristo, apesar que o espírito do anticristo já está na terra. Mas o anticristo ele se manifestará assim que o Espírito Santo ele não estiver mais aqui. Vamos lá em Tessalonicenses, que fala, sobre este mistério de Deus. Então, gente, é maravilhoso. Aqui, ó. Tessalonicenses, eu não sei se está em primeira ou segunda. Vamos ver aqui agora. Está em segunda, viu, gente? Está em 2 Tessalonicenses. Ó, está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 5, 6 e 7 e 8. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentiras, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aleluia. Então, meus amados, eu falei com vocês que eu irei fazer um vídeo sobre os eleitos de Deus. Percebam uma coisa. Todo eleito, ele é predestinado, mas nem todo predestinado, ele é eleito. Este vídeo que eu irei fazer sobre os eleitos de Deus, os eleitos de Deus têm mais a ver com missões. Então são aqueles que foram predestinados e foram convocados por Deus para executar certas missões aqui na terra. Então nós temos os predestinados de Deus e temos os eleitos de Deus. Os eleitos de Deus são aquelas pessoas que têm missões especiais aqui na terra. Eles são predestinados, mas nem todos os predestinados foram eleitos. É um ensinamento que eu vou trazer futuramente. Então nós que fomos salvos, meus amados, nós que somos predestinados, nós temos já a garantia de morada com o Pai, mas nós devemos lutar. Isso é para que a gente se sinta especial? Não. Nós devemos estar agradecidos e sermos gratos a Deus por isso. Porque, igual falei, isso não vem de nós, vem de Deus. É um dom gratuito de Deus. É um dom magnífico, gratuito de Deus que nos resgatou. Então é por isso que a palavra de Deus, a tua graça nos basta. A graça de Deus é o favor imerecido. A misericórdia de Deus e a graça é isso, gente. Porque nós estávamos todos condenados a ir para o inferno. Mas a misericórdia, a graça de Deus nos alcançou. É por isso que muitas pessoas ouvem essa mensagem e não entendem. Porque isso aqui é uma mensagem para quem é espiritual. É para quem recebeu a revelação de Deus. E se você está compreendendo essa mensagem, é porque prova que Deus tem um plano de salvação em sua vida. Você está condicionado a morar com Deus. Somente batalhe pela tua coroa. Não deixe que Satanás e os demônios venham roubar a tua coroa. Seja fiel a Deus até o fim. Gente, é por isso que lá no livro de Apocalipse, olha para vocês verem que coisa maravilhosa. Quando a gente tem intimidade com Deus, o Espírito Santo vai falando e a gente vai trazendo a revelação. É por isso que lá no livro de Apocalipse, qual foi a mensagem que Deus deu à igreja de Laodiceia, a última, né?
Olha o que o Jesus falou. Eu sei as tuas obras, isso está no capítulo 3, versículo 15 em diante. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então Jesus está trazendo uma palavra de edificação e de exortação para aqueles que estão desapercebidos. Porque, igual eu falei para vocês, meus irmãos, Satanás ele trabalha até mesmo na vida desses que estão predestinados à salvação para tentar roubar a coroa e fazer com que essas pessoas percam a salvação. Mas nós devemos ser fiéis até o fim. O Espírito Santo de Deus nos testifica sobre aqueles que serão salvos. Eu louvo a Deus, meus amados, eu creio que o Senhor está abrindo o entendimento, a visão espiritual, o entendimento espiritual sobre muitos aqueles que serão salvos pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. Por isso que a palavra fala que no fim dos tempos, aqueles que são santos seriam mais santificados, seriam mais embranquecidos. Porque o amor de Deus é este, Ele nos traz a iluminação. Agora muitos estão aí na escuridão, estão cada vez mais se perdendo. Porque foram destinados à ira. É igual eu falei, tem muitas coisas que serão reveladas no céu. Mas creiam na justiça de Deus, creiam no amor de Deus. Deus não erra, Deus é soberano. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é para o nosso bem, para a honra e glória dele. Nós somos criaturas. E se ele decidiu nos salvar alguns, porque a palavra de Deus fala, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O Senhor Jesus morreu por todos, mas nem todos deram crédito à palavra de salvação. Meus irmãos, o vídeo já está em quase 30 minutos. Eu vou encerrar aqui a mensagem para que não caia, fique uma mensagem concisa e fechada, no sentido assim, para a mensagem com a qual eu vim trazer. Por isso que é tão gostoso quando você tem certeza que está verdadeiramente em Cristo, porque eu estou trazendo a mensagem para vocês e é uma coisa que vem tão natural de Deus, que sai tão natural de Deus, porque, gente, diante de Deus, se fosse para eu depender para trazer mais ensinamento, eu iria ficar aqui mais horas e horas e horas e horas falando aqui. Porém, é o dispositivo celular que é curto. Mas quando a gente está em Deus e quando Deus trabalha na vida, quando a gente cresce espiritualmente, quando a gente tem mais intimidade com Deus, mais intimidade com o Senhor Jesus, o gostoso é isso, porque sai de forma natural. E eu creio que aqueles que são espirituais, aqueles que foram selados por Deus, compreendem essa mensagem e se regozijam, porque testificam com esta mensagem, testificam com este ensinamento, testificam com esta palavra. Meus amados, que todos vocês tenham um bom dia, que o Espírito Santo venha cada vez abrir o entendimento espiritual. Fiquem na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Deixo a minha saudação para com vocês aqui nesta manhã. A paz do Senhor Jesus. Amém.